Olá, eu sou o pastor José Luiz, de novo aqui com você no nosso curso Como Estudar a Bíblia. Eu espero que você já tenha aprendido muitas coisas, esteja praticando, porque como a gente tem falado, é a prática que faz com que tudo se torne muito mais fácil, simples e a gente progrida no estudo bíblico. Hoje eu quero dar uma dica para vocês que é muito importante. A gente vai falar sobre dois tipos diferentes de estudo bíblico que se complementam e vão fazer com que você tenha um conhecimento bíblico a longo prazo muito aprofundado. A gente vai estudar o método sintético e o método analítico. Eu vou explicar já já para você, e esses dois métodos combinados são basicamente o que você precisa para crescer no seu conhecimento bíblico. São esses dois métodos que são a base de todo o nosso estudo, tá bem? Então são duas maneiras que você deve usar. Não é para escolher uma delas, elas se complementam, e se você usar as duas, você vai ter realmente um progresso muito bom. Então eu queria falar com você, em primeiro lugar, sobre o método sintético. O que é o método sintético? O método sintético é aquele em que a gente estuda o livro inteiro. A gente procura estudar um livro da Bíblia para entender a mensagem central dele. A gente procura estudar o livro para saber realmente o que é que está escrito nele, qual é a mensagem daquele livro, né? Então, não é um método em que você se aprofunda muito, você não vai ler cada versículo, estudar cada versículo de uma maneira aprofundada. Você vai procurar entender a mensagem geral. A gente costuma dizer que é um método telescópico, ou seja, você olha e vê tudo, mas vê de longe. Quando você olha com um telescópio, você vê a Lua, por exemplo, distante, mas você vê ela inteira. Então essa é a ideia, né? O método analítico, que a gente vai ver daqui a pouco, é o contrário. É quando você pega um texto curto e aí você faz um estudo microscópico, ou seja, você vai procurar entender aquele trecho menor de uma maneira muito mais aprofundada, tá bom? Então, no telescópico a gente vai olhar de longe, a gente vai ver nesse método sintético como é que a gente entende a mensagem inteira de um livro. Vou dar um exemplo para você. Quando eu falo o nome de um livro da Bíblia, vem alguma coisa à sua mente? Por exemplo, se eu falo, nós estamos estudando Filipenses, se eu falo Filipenses, você tem alguma ideia do que esse livro fala? Se eu disser para você que nós vamos estudar o livro de Romanos, ou que eu vou citar um versículo do livro de Romanos, você sabe o que é o livro de Romanos? Se a gente, de repente, complicar um pouquinho mais e for lá para o Velho Testamento e for comentar um texto do livro de Miqueias ou de Oséias, profetas menores, você tem alguma ideia do que é que esses profetas falaram, quem foram eles, qual foi a mensagem deles? Pois então, se você não tem nenhuma ideia, é porque você precisa fazer o estudo sintético. Você precisa saber qual é a mensagem de cada livro da Bíblia, você precisa estar contextualizado com ele. Porque aí, quando você estudar um versículo daquele livro, você vai estar bem localizado, você sabe qual é a mensagem geral, você sabe quem escreveu, em que época, e você vai entender, então, o que cada versículo está dizendo, tá bom? Então, eu quero falar com vocês sobre a importância desse método sintético. Em primeiro lugar, porque é a melhor maneira de se entender a mensagem de um livro, né? Quando você faz o estudo sintético, você vai compreender essa mensagem geral. Quando você tem também esse estudo, você vai entender a argumentação do autor. Quando a gente fala de um versículo da Bíblia, a gente tem um problema muito sério, que é o seguinte: a Bíblia não foi escrita em versículos, ela foi escrita em livros. A divisão em versículos é uma coisa muito recente, né? Então, quando Paulo, por exemplo, está escrevendo uma carta aos Coríntios, é uma carta inteira. Existe um contexto, existe um pano de fundo, uma história entre eles. E quando você conhece todo o argumento que é desenvolvido no livro, se você pegar um versículo, você vai saber localizá-lo. Quando a gente lê um versículo isolado, é como a gente diz, você está caindo de paraquedas no lugar. Você não sabe que livro é aquele, você não sabe quem foi o autor, você não sabe por que ele está escrevendo para aquelas pessoas, e você vai tentar entender o que o versículo diz. É muito difícil. É por isso que muitas pessoas dizem que a Bíblia é difícil. A Bíblia não é difícil. Nós é que estamos estudando da maneira errada, isolando versículos como nas caixinhas de promessa, em que você tira um versículo, você não sabe de onde ele veio, você não sabe em que contexto ele está. Então, quando a gente faz o estudo sintético, a gente vai ter
um entendimento da mensagem do livro. E gradualmente você vai fazendo isso em cada livro da Bíblia, ou pelo menos naqueles que você mais utiliza, enfim, aqueles que são mais importantes para você, e você vai ter uma compreensão, então, do livro inteiro. Como é que se usa o método sintético? É o método mais simples de todos. Basicamente, o método sintético é simplesmente baseado em leitura. Você precisa ler várias vezes um livro. Em vez de tentar ler a Bíblia inteira, faça uma experiência de ler um livro da Bíblia várias vezes. Por isso eu pedi para vocês, antes de fazer os primeiros exercícios em Filipenses, lerem pelo menos 3 vezes o livro. Então, a cada vez que a gente lê, a nossa mente se aprofunda mais. Naturalmente, você não precisa aprender como fazer isso. Você vai fazer naturalmente. Ou seja, primeira leitura, você vai tentar entender o que está acontecendo ali. Você vai tentar se familiarizar com o contexto geral. Na segunda leitura, você já tem uma visão geral. E já vieram algumas dúvidas, algumas perguntas na sua mente. Então, quando você ler a segunda vez, a sua mente, naturalmente, sem que você precise planejar isso, vai procurar outros detalhes que você não tinha percebido. Na terceira leitura, você vai então aprofundar mais ainda. E a sua mente faz isso de uma maneira natural. Então você lê a primeira vez para ter um contexto geral, lê a segunda para começar a observar os detalhes, na terceira vez você já está fazendo a divisão do livro em tópicos para entender como é que se desenvolve aquele livro. Tá bem? Depois de ler várias vezes, é hora de você então registrar o seu estudo e basicamente você vai fazer o quê? Uma síntese do livro. Você vai procurar ali o versículo central, o versículo-chave, você vai definir numa frase qual é a mensagem desse livro e fazer um esboço dele. Se você perceber que o livro tem algumas divisões, você anota essas divisões e faz um esboço para que você, no futuro, ao estudar novamente, você possa consultar esse material todo e rever, relembrar tudo aquilo que você já estudou. Então, um material muito simples, você precisa apenas de uma folha, onde você vai fazer suas anotações e precisa ler várias vezes um livro. Quando o livro é mais curto, fica mais fácil, você pode ler, em pouco tempo, você lê 3, 4 vezes um livro. Quando for um livro mais longo, como por exemplo do profeta Isaías, você vai demorar um pouco mais nisso, mas você vai ver que a diferença que vai fazer na sua leitura vai ser tremenda, você vai compreender tudo com muito mais facilidade, tá bem? Então, esse é o método sintético. Eu queria falar agora com você sobre o analítico. O analítico é diferente. Em vez de você ler um livro inteiro, você vai ler um trecho, uma parte de um capítulo. 3, 5 versículos, 7 versículos. Né? Muitas vezes você deve ter ouvido pregações em que o pastor lê um trecho, não somente um versículo, mas 3, 4, 5 versículos, às vezes um pouco mais, de um livro. E ele explica, expõe aquele texto na sua mensagem. Esse é o estudo analítico. É onde você estuda as partes e não o todo. É onde você vai poder estudar microscopicamente, vai poder analisar cada palavra daqueles versículos, porque você agora vai estar com um trecho bem mais curto, né? Então, o método analítico é basicamente isso. E como eu disse, ele complementa o método sintético. Porque se você fez uma análise geral, você entendeu a mensagem do livro e agora você começa a estudar os trechos, você vai então se aprofundar de uma maneira maravilhosa. Você vai conhecer muito mais a Bíblia do que muitos pastores que às vezes estudaram teologia, estudaram filosofia, estudaram história, mas nunca pararam para estudar a Bíblia desse jeito. Por sinal, eu recomendo para as pessoas, às vezes as pessoas me dizem assim, eles já fizeram alguns cursos na igreja e me perguntam qual é o curso de teologia que eu recomendo para eles. Normalmente eu não recomendo nenhum. Não que eu seja contra a teologia, porque eu mesmo fiz um curso, uma faculdade teológica. Mas, em primeiro lugar, leia e se aprofunde no conhecimento da Bíblia. Antes de querer estudar mais e fazer um curso onde você vai ter que se desgastar lendo tantas coisas, comece a estudar a Bíblia. Você precisa ter um conhecimento profundo da Bíblia. E a combinação do método sintético-analítico vai dar isso para você. Então, vamos ver como é que a gente faz o estudo analítico. Quais são as vantagens do estudo analítico em primeiro lugar? Bom, por limitar-se a um trecho mais curto,
ele permite que você se aprofunde muito nisso. Você vai entender exatamente qual foi a mensagem que o autor quis transmitir com aquele texto. É um texto curto e você vai poder estudar cada versículo, cada palavra, de uma maneira bem mais aprofundada. Outra vantagem é que quando você utiliza esse método, você vai estudar todos os temas bíblicos e não só aqueles que te interessam. Quando a gente está fazendo um estudo sintético, você está ali, por exemplo, estudando o capítulo 3 de Filipenses. E você divide ele em 3 trechos, você vai estudar um de cada vez, vai fazer um estudo analítico de cada pedaço desse capítulo. Você vai passar por todos os temas que estão ali, não pelos temas que te interessam. Porque um dos erros que nós cometemos no estudo bíblico é de querer estudar os temas que são interessantes para a gente. Você nunca deve fazer isso. Você precisa conhecer a palavra de Deus inteira. Talvez alguns temas que você não está interessado em estudar seja aquilo que você precisa aprender. Alguns temas, às vezes, dos quais você está fugindo, é aquilo que você precisa aprender. Então, o método analítico faz com que a gente estude o capítulo e os trechos que vão estar ali. Eu gostando ou não daquilo, se é meu interesse ou não, se eu vou ser confrontado ou não, eu vou estudar aquilo ali. Então, você vai ser muito mais confrontado, vai ser enriquecido e não vai ficar limitado a alguns temas. Você já viu, por exemplo, pastores que só pregam 2 ou 3 temas? É bastante monótono e desagradável com o passar do tempo, né? Sem contar que mais do que desagradável ou monótono, é algo que empobrece o conhecimento da pessoa, porque ela fica limitada àqueles temas que ela gosta, né? E você precisa conhecer todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Outra vantagem do método analítico é que quando você faz um estudo desses, você está concentrado num trecho pequeno. Por ser um trecho pequeno, você não fica mudando de contexto, fica mais fácil interpretar e compreender o texto. Quando a gente lê um versículo de um livro e pula para outro versículo de outro livro, às vezes a gente tem dificuldade para compreender porque mudou o contexto, né? Às vezes você saiu de um livro do Novo para um livro do Velho Testamento. No estudo analítico, você fica num texto só. Embora isso seja um estudo mais aprofundado, ele é mais simples, mais fácil de você compreender, mais fácil de você interpretar os textos. Existem basicamente 2 cuidados só que você tem que fazer no estudo analítico. Você precisa ter esses 2 cuidados. Um deles é que você precisa ver se você dividiu corretamente os parágrafos, ou seja, você escolheu fazer um estudo do versículo 1 ao 5. Por que não o 6? Por que não parou no 4? Por que você decidiu fazer do 1 ao 5? Você parou exatamente no momento em que mudou de tema? Isso é um cuidado que você precisa ter. Verificar se você dividiu, se você escolheu o trecho certo para fazer o seu estudo, tá bem? Se o versículo seguinte não é uma parte importante que você está tirando do seu estudo, por exemplo. E outra coisa é que você precisa verificar se as suas conclusões estão em harmonia com o resto da Bíblia. No estudo analítico, você vai estar limitado a um texto menor. Então é preciso que você se lembre daquela regra de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ok? A gente estudou isso lá nas regras de interpretação, acho que foi a nossa 3ª aula. Nós vimos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando você faz um estudo analítico, um estudo de um trecho curtinho, você se aprofunda muito nele, você precisa fazer essa correlação, verificar se aquilo que você aprendeu nesse texto está em harmonia com o resto da Bíblia. Queria falar com vocês também sobre como é que se faz esse estudo. Basicamente, ele não tem peculiaridades. Ele é o estudo bíblico segundo as normas que nós aprendemos até aqui. O estudo com observação, interpretação, correlação e aplicação. O estudo bíblico indutivo. Então, tudo aquilo que a gente falou no estudo bíblico indutivo é o que você vai fazer quando você for fazer um estudo analítico. Você vai pegar um trecho curto da Bíblia, uma parte de um capítulo, 3, 5, 7 versículos, em média, normalmente, e você vai aplicar ali observação, interpretação, correlação e aplicação. Fazendo esses 4 passos, você vai ter uma visão completa, aprofundada desse texto. Então, o que eu quero frisar para vocês, para a gente terminar essa aula de hoje, é que esses 2 métodos combinados, eles trazem uma compreensão muito profunda que a gente não vê com frequência nos pastores mesmo que pregam a Bíblia, infelizmente.
Porque se você conhece a mensagem do livro e você depois vai estudar um trecho dele, sabendo todo esse contexto, você vai compreendê-lo de uma maneira muito profunda. Isso vai te ajudar a não ser enganado por ninguém, vai te ajudar a não cair em nenhuma heresia, vai te ajudar a não ser manipulado por alguma pregação tendenciosa, vai te ajudar a conhecer a revelação de Deus de uma maneira profunda, vai conhecer realmente a vontade de Deus para a sua vida, você vai ter uma estrutura, um alimento muito sólido para que todas as outras coisas sejam analisadas, sejam entendidas, sejam filtradas por esse conhecimento da Bíblia. E eu digo para você, se você fizer um estudo analítico e um estudo sintético, você vai crescer muito no seu conhecimento. Agora, na aula anterior nós vimos um modelo de estudo, eu vou colocar novamente aí na tela só para você relembrar, ou se você ainda não assistiu, volta depois lá nas aulas. Esse modelo de estudo que eu passei para vocês, em que você estuda um capítulo de cada vez, ele é uma espécie de meio termo entre o analítico e o sintético. De certa forma, ele cumpre o objetivo desses dois estudos que eu dei para você hoje. Se você não quiser fazer um estudo sintético do livro e depois estudar trecho por trecho, se você achar que isso é muito complexo ou muito demorado, esse modelo de estudo que eu passei para você, em que você estuda um capítulo de cada vez, ele tanto vai te ajudar a ter uma visão geral do livro, como vai te dar uma visão também do estudo analítico, não tão curto quanto seria o ideal, mas pelo menos de um capítulo de cada vez. Então eu recomendo para você que pelo menos você faça esse modelinho de estudo aí, faça num livro da Bíblia, depois experimente fazer num outro, e você vai ver que é algo simples, muito gostoso de fazer, muito prático e que vai aprofundar bastante o teu conhecimento. Semana que vem a gente continua com mais dicas para o seu crescimento no estudo da Bíblia.